Mas eu quero falar com os irmãos hoje sobre um texto que todos nós conhecemos, acredito. Eu já ministrei aqui sobre esse texto, mas quero falar de novo sobre esse texto, mas numa perspectiva diferente. É Lucas capítulo 24. Já preguei umas 3 vezes sobre esse texto, baseado nesse texto. A última vez, eu acredito que eu falei sobre a última notícia. O tema da ministração foi a última notícia. Eu me refiro ao texto de Lucas capítulo 24, versos 13 em diante, que fala sobre os 2 discípulos no caminho de Emaús. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, eles estão retornando de Jerusalém para a cidade de Emaús. É uma pequena cidade que era distante de Jerusalém, cerca de 11 quilômetros. E esses 2 discípulos, eles estão descendo, quando de repente, Jesus já ressurreto, se aproxima deles, e eles não conhecem Jesus. E Jesus pergunta para eles: o que é que vocês estão conversando aí entre vocês? Aí eles perguntam para Jesus: ué, você não está sabendo da última notícia? Que crucificaram Jesus? Que mataram Jesus? Só que essa não era a última notícia, eles estavam desinformados. A última notícia não é que tinha matado, a última notícia é que ele tinha ressuscitado e estava ali conversando com eles, né? Então a última notícia para os discípulos era uma notícia velha, né? Eu ministrei aqui sobre isso, mas hoje é uma outra perspectiva. Vamos ler o texto então. Lucas capítulo 24, verso 13 em diante diz assim: eis que no mesmo dia, esse mesmo dia é o dia da ressurreição, tá? Se você ler o contexto antecedente, vai estar tratando da ressurreição de Jesus. Então está dizendo assim: eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cerca de 11 quilômetros, cujo nome era Emaús. Eles iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, vendados, para que não o conhecesse. E Jesus lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um dos discípulos, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Em outra versão fala: não sabe das últimas notícias? E ele lhes perguntou: quais coisas, quais notícias? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, com a morte dele, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe,
E eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe o deu. Abriram então-se-lhes os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E ele lhes contaram o que lhes aconteceram no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém. Glória a Deus. Entenderam o texto? Queridos, quero falar com os irmãos sobre a experiência. Hoje é sobre a experiência no caminho de Emaús. A experiência no caminho de Emaús. Emaús é, com certeza, um lugar que significava muito para aqueles discípulos. Emaús era o lugar onde as suas famílias residiam, onde eles haviam deixado tudo para seguir a Cristo, que agora, para eles, aos olhos deles, estava morto. Como o próprio texto diz, a distância de Jerusalém até Emaús era de 11 quilômetros, cerca de, e a viagem a pé durava um dia e uma noite de caminhada cansativa por uma estrada de elevações, estrada íngremes, altos e baixos, e sem nenhuma pavimentação. Era uma região onde a terra era muito arenosa. E nós temos para nós que a estrada de Emaús como um caminho, nós temos para nós a estrada de Emaús como um caminho de regresso, um caminho de retorno ao passado, retorno à nossa vida antiga, aquilo que fazíamos e praticávamos fora da vontade de Deus. Emaús pode representar o caminho da volta ao passado. Emaús pode representar o caminho de volta ao Egito, ao mundo, ao fracasso, às derrotas. Mas outra característica que Emaús nos remete também é que Emaús pode ser considerada também, no nosso contexto, como a estrada da decepção, a estrada da frustração, a estrada do desespero, a estrada da desobediência. Mas, mais ainda, a estrada de Emaús pode ser considerada como a estrada da falta de fé. A estrada ou o caminho de Emaús pode ser considerado como o caminho da inobservância das Escrituras. E ainda, a estrada do nosso resgate, ou da lembrança dos momentos de desespero, da fraqueza, que nos leva ao cativeiro do passado, ao cativeiro da apostasia, da desistência. O primeiro fato importante a ser observado nesse texto é o desânimo dos discípulos. Os discípulos se encontram desanimados. Sabe por que eles estão desanimados? Porque nessa época, Israel estava debaixo do jugo dos romanos. Os romanos oprimiam muito os judeus. Os romanos oprimiam muitos os moradores daquelas cidades que eles conquistavam. E Israel esperava por um Messias, Israel esperava por um homem que Deus haveria de levantar para salvar Israel. Eles conheciam a Torá, eles conheciam
o livro dos profetas, eles conheciam o Antigo Testamento, não ainda compilado em forma de livro como hoje, que é a Bíblia, mas eles conheciam as profecias bíblicas, e as profecias davam conta de que Deus haveria de levantar um homem que salvaria Israel. E como eles foram vendo que todas as profecias bíblicas se cumpriam em Jesus, eles disseram: é esse, aquele que haverá de libertar Israel da mão dos seus inimigos. Porque eles tinham, por exemplo, o profeta Isaías, e eles conheciam as palavras do profeta Isaías, que dizia que um homem nasceria de uma virgem. Isaías 7,14. Um homem nasceria de uma virgem. Isso era um fato inédito, mas eles viram isso acontecer em Jesus. Eles sabiam da história de Jesus, da história de Maria que engravidou sem ter contato com José, e eles disseram: olha, o que o profeta falou aconteceu na vida desse homem. Eles conheciam as profecias, por exemplo, de Miqueias, que dizia que ele ia nascer em Belém, e ele nasce ali. Eles conheciam as profecias do profeta que dizia que ele ia viver, ia ser criado em Nazaré. Eles conheciam as profecias que dizia que nasceria um cujo governo estaria sobre os seus ombros. Seu nome seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eles foram vendo que tudo estava se encaixando naquele homem. Então eles acreditaram: esse é o Messias, esse é o libertador, é esse que vai dar o golpe final, o golpe fatal, e vai nos libertar das mãos dos romanos. Eles estavam esperando um líder político, eles estavam esperando um líder que assumiria o trono ali. Só que Deus estava prometendo um líder espiritual. Deus estava prometendo um líder, não um líder que iria destronar a maior potência mundial da época, os romanos, para que Israel reinasse soberano. Naquele tempo não era isso. Eles estavam esperando esse homem, mas Deus estava enviando um para libertá-los espiritualmente, trazer vida para eles, porque eles estavam mortos em decorrência do pecado no Éden. Mas de repente, esses dois discípulos presenciam tudo o que aconteceu com Jesus, o sofrimento de Jesus, a prisão de Jesus, o julgamento de Jesus, ele carregando a cruz, ele sendo levantado no madeiro, ele sendo afrontado. Eles presenciam seus opositores colocando sobre a sua cabeça uma coroa de espinho. Eles presenciam tudo aquilo. E de repente eles desanimam. Eles desanimam. E nesse texto eles vão dizer: nós esperávamos que fosse Ele quem redimisse Israel. Os discípulos esperavam um triunfo magnífico e cinematográfico, quem sabe, de Jesus sobre os romanos. Mas isso não aconteceu. E isso levou-os a um desespero, a um desânimo total. Um outro fato aqui é que eles dizem, um outro fato muito importante aqui nesse texto, é que no início do texto a Bíblia fala: e eis que naquele mesmo dia. Qual é o mesmo dia? Eu já disse, é o dia da ressurreição, era o domingo. Jesus havia sido ressurreto, ele tinha sido ressuscitado.
O texto anterior vai dizer isso. Se Jesus ressuscitou naquele dia, aquele foi o principal dia de todos os dias da história humana. Se Jesus ressuscitou naquele domingo, aquele foi o dia mais importante da história da humanidade. Aquele foi o dia em que o Filho de Deus ressuscitou, e por isso nós estamos aqui hoje. Aquele foi o dia em que a morte foi vencida, o dia em que Deus triunfou sobre o mal. Aquele foi o principal dia da história. Aquele dia foi um dia em que o universo parou, em que tudo se passou, mudou a partir daquele dia, porque Jesus foi ressurreto. Então aquele dia era um dia de vitória, aquele dia era um dia de festa, aquele dia era um dia de alegria. Como é que a gente explica então, pastor, que aqueles discípulos estão tristes e desanimados? No dia da maior vitória da humanidade, aqueles discípulos estão tristes, pastora Marli? Isso é paradoxal, isso é contraditório, isso são lados opostos. Ao invés de estarem vibrando e celebrando, eles estão desanimados. Se aquele dia era dia de festa, como ficar triste em dia de festa? Se aquele era um dia de glória, como se sentir derrotado se aquele era um dia de vitória? Se no meio da maior vitória que o universo já teve, como sentir-se fracassado? Aqueles dois discípulos estavam na contramão da direção. Se no dia da esperança eu vou me sentir desesperançado, queridos, no decorrer das nossas vidas, hoje, infelizmente, a gente passa por experiências semelhantes, a gente passa por experiências iguais, experiências como esses discípulos passaram no caminho de Emaús. A gente passa, às vezes hoje, na estrada do regresso, onde a gente quer retroceder, onde a gente quer voltar atrás, onde a gente quer voltar à prática do que praticávamos antes de conhecer Jesus. Ainda nos nossos dias, nós às vezes andamos nessa estrada do retorno, essa estrada do retrocesso, onde a gente retorna à nossa vida antiga, de pecados, de erros, onde a gente meio que está desistindo e está querendo voltar à prática das velhas coisas. E Deus falou, a Bíblia falou, que quando nós estamos em Cristo, a gente tem que viver uma nova vida, as coisas velhas têm que ser abandonadas. Mas nós estamos com Cristo, e parece que estamos como estes discípulos, andando na estrada do regresso, regressando para Emaús, ao invés de permanecer em Jerusalém. Nos nossos dias, a gente às vezes passa por experiências semelhantes às experiências desses dois homens do caminho de Emaús, caminhando pela estrada da decepção. Se perguntar aqui, eu não tenho dúvidas que muitos levantariam a mão. Quantos já se decepcionaram ou estão decepcionados com alguma coisa? Decepcionados com uma pessoa, decepcionados com um relacionamento amoroso que foi frustrado, decepcionados com uma separação depois de tantos anos unidos pelos laços do casamento, decepcionados por uma perda financeira, decepcionado, frustrado com um projeto que não deu certo. Parece que a gente está na estrada da decepção, onde caímos numa decepção, talvez com um líder, decepção com um pastor, decepção com um chefe, decepção com o pai, com a mãe. A gente se decepciona às vezes a gente está na estrada da decepção. Muitos estão nessa estrada, no caminho de Emaús, experimentando
o desânimo, onde a gente fica desanimado por conta das circunstâncias difíceis que nos assola, que nos envolve. As dificuldades às vezes são tão grandes, a luta contra uma enfermidade incurável aos olhos humanos, a luta contra o desemprego, e a gente desanima. As circunstâncias nos forçam a ficar desanimados. No decorrer das nossas vidas, infelizmente, a gente passa pelas experiências da estrada de Emaús, a estrada da cegueira espiritual, onde a gente não consegue ver a atuação de Deus, a gente não consegue ver os milagres, a gente não consegue ver a bondade de Deus, e a gente acha que Deus não se importa com a gente, quando na verdade Deus está carregando a gente no colo, e parece que a gente está cego espiritualmente, não está percebendo o que Ele já fez, está fazendo e ainda fará por nós. Às vezes a gente está cego. Quando é, meus irmãos, que a gente passa pelas experiências da estrada de Emaús? O texto diz: e iam conversando a respeito das coisas sucedidas ou acontecidas nos últimos dias. E a pergunta é: o que é que havia sucedido? O que é que havia acontecido? Na memória dos discípulos havia apenas a lembrança da cruz, a lembrança da morte, a lembrança da aparente derrota. Na mente dos discípulos, a imagem que eles visualizavam, parece que eles nunca iriam esquecer. Eles estavam comentando sobre as lembranças daqueles momentos de sofrimento e, quem sabe, de dor. Tinham tantas coisas para eles lembrarem, mas na mente deles, eles só estavam lembrando das coisas ruins. Eles só estavam lembrando daquilo que causava dor. Por isso Jeremias fala, lá em Lamentações, que a gente deve trazer à memória o que nos traz esperança. A gente deve trazer à memória aquilo que nos aponta para um futuro de paz, de alegria, de prosperidade. Se a gente trouxer à memória aquilo que nos faz sofrer, os nossos erros, os nossos fracassos, as nossas quedas, a gente vai continuar prostrado, caído, derrotado, porque a gente nunca vai ter a esperança de que as coisas melhorarão. Os discípulos poderiam fixar e trazer à sua memória as palavras das mulheres que já tinham ido ao sepulcro e contemplado que Jesus não estava lá, o túmulo estava vazio. Eles próprios dizem, até nos disseram, que umas mulheres foram lá e disseram que Jesus ressuscitou. Disseram inclusive que ele já apareceu aí a alguns discípulos, mas eles preferiam trazer à memória a derrota. Eles preferiram fixar em sua mente aqueles momentos de sofrimento e talvez pensassem dessa forma: com a morte dele, hoje já é o terceiro dia, a gente não vai conseguir se libertar dos nossos inimigos, a gente vai continuar sendo escravos de Roma. Esse libertador que a gente acreditava piamente que era Jesus, mataram ele. Se mataram o nosso líder, acabaram as nossas esperanças. Essas lembranças, meus irmãos, faziam com que os discípulos estivessem sofressem. Quando é que nós, hoje, nos dias atuais, uma aplicação para o presente, quando é que nós passamos pela experiência do caminho de Emaús, como aqueles discípulos passaram? Nós passamos pela experiência do caminho de Emaús quando a gente fica só vivendo as imagens do passado.
Você sabia que tem gente que só vive do passado? Um problema aconteceu há 20 anos atrás, mas eu não sou capaz de perdoar, porque aquilo que me atingiu, me alcançou, me feriu há 20 anos atrás, é só disso que eu lembro. Você só lembra da perda inesperada que você teve. Você só lembra do prejuízo não calculado que você teve. Você só lembra das coisas que lhe trazem tristeza, dor e amargura. E essas coisas aconteceram no passado, porque é impossível alguma coisa do futuro te trazer sofrimento hoje. Os discípulos estavam no caminho de Emaús. Eles tinham tudo para estarem celebrando, para estarem vibrando, comemorando a ressurreição de Jesus. Mas mesmo tendo Jesus já ressuscitado, os olhos deles não estavam percebendo, e eles estavam vivendo do passado. Meu irmão, se você quer parar de sofrer, viva o presente. Esqueça o passado. O passado vai lhe causar dor. As lembranças do que aconteceu ontem, de ruim, só vai fazer você morrer, você vai ficar definhando. Se você teve uma perda patrimonial, uma perda financeira, passou, vira a página, trabalhe, Deus vai restituir, Deus vai te devolver, Deus vai dar, quem sabe em dobro ou 10 vezes mais. Já imaginou se Jó ficasse lá só lembrando, lamentando o que lhe aconteceu? Imaginem se Jó ficassem lá só lamuriando, porque perdeu todos os seus bens materiais, perdeu seus filhos, perdeu sua família, perdeu as suas empresas, perdeu seus funcionários, perdeu por fim a saúde. Já pensou se ele ficasse só lamuriando, reclamando? Irmãos, mesmo quando ele perde os filhos, que talvez seja o bem mais precioso que Jó tivesse, mesmo quando ele recebe a notícia de que perdeu todos os seus 10 filhos, ele não reclama, ele não murmura, ele se prostra, ele coloca o rosto no pó, e ele vai agradecer a Deus, ele vai adorar a Deus. Jó diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá voltarei. E ele adora, e a Bíblia diz que nisso Jó não pecou, não cometeu nenhum pecado contra Deus. Aí Jó vai viver daqui em diante agora na miséria, sem seus filhos, sem condição alguma, sua saúde altamente debilitada. Mas ele vai continuar dizendo: eu sei. A esperança, né? A fé. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre essa nação. Os irmãos conhecem o final dessa história. Ao final, Deus vai devolver tudo em dobro para Jó, porque Jó não ficou vivendo do passado. No caminho de Emaús, aqueles discípulos estavam vivendo do passado. Eles poderiam estar celebrando a vitória do presente, que era a ressurreição, mas eles estavam sofrendo a morte de Jesus. Tinha tantas coisas que eles poderiam se lembrar, tantas coisas boas, mas eles estavam focados nas coisas do passado. Deixa eu te dizer uma coisa: se tem algo que te fez sofrer no passado, e isso continua remoendo, e você continua sofrendo hoje por algo que aconteceu ontem, meu irmão, você está fadado ao fracasso.
Porque só quem consegue vencer e seguir em frente é quem olha para frente. Quem olha para trás não vai conseguir vencer. Deus é tão sábio, né? Que Ele nos deu 2 olhos. E Ele não colocou esses olhos aqui atrás. Ele colocou os olhos na frente. Para quê? Para a gente olhar para frente, irmãos, não olhar para trás. Não é para você olhar para o seu passado. O seu passado tem que ser lembrado, mas sem trazer sofrimento, apenas como experiência de vida, para que você não repita os seus erros lá na frente. Você tem que olhar para frente, esquecendo o passado nesse sentido. Não deixar que o passado te faça sofrer. Então, no caminho de Emaús, aqueles discípulos estavam vivendo do passado. E não é diferente com muitos crentes hoje, que não enxergam o futuro. Eu vejo isso acontecendo também com Marta, né? Marta, irmã de Lázaro. Marta, ela estava vivendo do passado. Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Estivesse está conjugado no passado. Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí, Marta está olhando para o dia que o irmão dela morreu, sendo que Jesus tinha chegado. Ela tinha que dizer: Jesus, que bom que o Senhor está aqui. O meu irmão morreu, mas o Senhor chegou, e eu creio que o Senhor é capaz de ressuscitar o meu irmão. Mas fica vivendo do passado, irmãos. Quem vive do passado não consegue enxergar o futuro. Quem vive do passado não consegue olhar para frente. Deus tem coisas grandes para você, mas enquanto você ficar olhando para o passado, acredite, o grande de Deus não vai acontecer na sua vida. Jeremias fala isso: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz, pensamentos de bênção, não é pensamento de mal que eu tenho a vosso respeito. Eu, o Senhor, é que sei. Então, meu irmão, viva olhando para frente, viva o presente com alegria, olhando para frente, porque na frente tem coisas que te aguardam e que Deus já prometeu para você, e você vai tomar posse disso. Mas se você ficar vivendo do passado, você nunca vai conseguir prosseguir para alcançar aquilo que está à sua frente. Então, quando passamos pela experiência do caminho de Emaús, da estrada de Emaús, às vezes a gente está vivendo as imagens do passado. Quando a gente passa pela experiência do caminho de Emaús, a gente sofre decepções. Versículos 17 e 21 do texto que nós lemos. O 17 vai dizer: e eles lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Por que vocês estão tristes? Por que vocês estão assim decepcionados? Aí eles vão dizer: nós esperássemos que fosse ele que remisse Israel. Mas com tudo isso, e já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram, estão decepcionados, estão frustrados. Queridos, tem um ditado que diz que a esperança é a última que morre. Mas a esperança desses 2 discípulos, pastor, já estava em estado de decomposição, já tinha morrido há muito tempo. Nós não podemos jamais perder a esperança. Enquanto há vida, há esperança. Porque a nossa esperança, ela não morre. A nossa esperança é Jesus. Então essa frase que diz que a esperança é a última que morre, não vale para nós. A nossa esperança não morre. A nossa esperança é Jesus. Jesus é tudo em nossas vidas. Nós podemos tudo nele. Ele é capaz de fazer tudo por mim e por você. Então a nossa esperança jamais morre. A esperança daqueles discípulos já tinham ido embora, e eles estavam vivendo a decepção.
Isso porque eles mantinham uma fé, ou uma expectativa de fé, do trabalho e dos serviços prestados a Jesus, e foram chocados pelo desconforto da não sustentação dessa expectativa. A decepção foi o caminho mais curto para aqueles dois homens, que esperavam uma coisa de Jesus, que era a restauração de Israel diante do Império Romano. Era isso que eles estavam esperando, mas nem sempre o que a gente espera acontece. O que eles estavam esperando não aconteceu, e eles receberam algo completamente diferente. Eles receberam a morte de Jesus, ainda que muito momentaneamente, muito rapidamente, mas eles se decepcionaram. Quantas pessoas estão decepcionadas com Jesus porque pediu uma coisa e Deus não deu? Você depositou todas as suas esperanças num projeto e Deus não confirmou aquele projeto. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a confirmação desses planos vem do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: os seus projetos só se sucederão se eles estiverem alinhados com a vontade de Deus. Se o seu projeto não estiver alinhado com a vontade de Deus, Deus não vai deixar, Deus não vai confirmar. Pela sua muita insistência, talvez pela sua vontade permissiva, Ele até vai deixar, para lhe trazer uma experiência, lhe trazer um crescimento. Mas se os seus projetos não estiverem alinhados com a vontade de Deus, eles poderão não acontecer. E não adianta ficar tristinho não, decepcionado não, porque foi um livramento, graças a Deus, dê glória a Deus por isso. Os discípulos esperavam uma coisa, não aconteceu o que eles esperavam, e eles ficaram magoados, ficaram tristinhos, ficaram decepcionados. Eles foram embora, eles regressaram. Eles estavam esperando vitória, mas eles receberam a derrota, a aparente derrota. Com a morte de Jesus era uma aparente derrota. Eles esperavam um reino político, Jesus dominando sobre Roma, Israel dominando sobre Roma, sobre o reinado de Jesus. Mas eles receberam, ao invés de um reino político, um reino espiritual. Não é o que eles estavam esperando, mas Deus sabia o que era melhor para eles. O melhor para eles não era o reino político, era o reino espiritual. Então Deus sabe o que faz, Deus sabe o que é melhor para você, Deus tem o melhor para você. Eles estavam esperando guerra, eles estavam esperando que Jesus, na condição de um líder político, enfileirasse o exército de Israel para guerrear contra Roma e vencesse. Eles queriam guerra, eles queriam a conquista, o domínio, a libertação do jugo de Roma. Mas eles receberam paz, porque Jesus não veio para guerrear, Jesus veio para trazer paz, contrário do que eles queriam. Aí Jesus vai se aproximar daqueles discípulos e vai perguntar: o que é que está preocupando tanto vocês? Por que vocês estão tristes? O que é que vocês estão aí discutindo? Às vezes a gente está triste, está decepcionado. Jesus está do nosso lado, Jesus está falando conosco, Ele está nos sustentando, Ele está nos dando a provisão, Ele está nos guardando do mal, mas a gente está triste ali, está decepcionado. E quando a gente está assim, parece que a gente não enxerga nada, a gente não consegue ver as bênçãos, só consegue ver os fracassos. A bênção da ressurreição era a maior vitória da humanidade, mas eles não conseguiram enxergar aquilo, eles só conseguiram enxergar a derrota. Às vezes você está cercado de bênçãos, irmãos, às vezes você está cercado de vitórias, mas você está se lamentando, se lamuriando por conta de uma pequena frustração, por conta de uma pequena, vamos dizer, derrota ou aparente derrota. Jesus, Ele se aproxima daqueles discípulos. Os discípulos vão mostrar duas reações. Eles vão mostrar uma reação de decepção, e eles vão mostrar também uma reação de confusão.
Primeiro, porque eles tinham esperanças equivocadas, eles tinham esperanças errôneas, e eles sentiram-se decepcionados pelos acontecimentos trágicos que haviam acontecido. Mas a esperança deles estava equivocada, porque eles esperavam um reino político, eles esperavam um Jesus que fosse dar vitória política para Israel. Então aquela esperança estava equivocada. Não era disso que os profetas estavam dizendo que Jesus viria fazer. Eles estavam talvez interpretando as profecias equivocadamente, porque quando a Bíblia fala que Deus enviaria aquele que os libertaria, eles estavam pensando numa libertação física, mas a Bíblia estava falando de uma libertação espiritual. Jesus viria para libertá-los do pecado e voltar a conectar o homem a Deus, que estava separados por conta do pecado. E para que isso acontecesse era necessário que Jesus morresse, porque só com derramamento de sangue haveria a remissão do pecado. Então quando Jesus vai ao madeiro, estava cumprindo um propósito de Deus para a humanidade, para religar o homem a Deus que estava separado por conta do pecado. Mas eles estavam com a esperança errônea, a esperança equivocada. Eles estavam esperando uma libertação do sofrimento que eles estavam tendo politicamente. Eles se esqueceram das promessas espirituais, das bênçãos infinitas de Deus através de Jesus. Eles não estavam conseguindo ver a restauração espiritual, mas eles estavam com os olhos focados na restauração política. A gente tem que ter cuidado para a gente não depositar a nossa esperança naquilo que não nos traz o que Deus quer para nós. Quando eles dizem nós esperávamos, a esperança deles foi colocada no passado. E aí vem a decepção, e a decepção vai minar a esperança. A decepção vai impedir a gente de ver a realidade e vai fazer com que a gente volte para o passado, retroceda ao passado. E a Bíblia, nesse mesmo versículo, diz que eles pararam entristecidos. Eles pararam entristecidos. Sabe o que a decepção às vezes faz comigo e com você? Sabe o que a frustração faz comigo e com você? Sabe o que a decepção traz para mim e para você? Estagnação. Vai te paralisar. Vai deixar você sem forças, vai deixar você sem direção, vai deixar você sem orientação, e você fica sem saber por onde começar para se erguer depois de uma decepção ou de uma frustração. Os discípulos pararam entristecidos. Parar é estagnar. Você está num processo, você está numa caminhada, você está numa estrada, rumo às conquistas que Deus já lhe prometeu. Mas de repente, uma derrota aqui, uma dor aqui, uma decepção ali, vai te neutralizar, vai te paralisar. Você vai ficar como que paralisado. E você, às vezes, pastor Josimar, vai ficar em casa, sentado no sofá, sabendo que tem 1000 coisas para fazer, mas você não sabe por onde começar. Você não sabe o que fazer, porque você está parado, você está paralisado. A decepção traz estagnação. Aqueles 2 discípulos param. Isso mostra uma paralisação emocional. Quantos de nós, em algum momento da vida, não nos vimos em situações assim? Que você quer resolver trocentas mil coisas e não sabe por onde começar. Você levou um baque tão grande que te nocauteou e você está ali e não consegue levantar. Você fica prostrado, deitado, não consegue se levantar. Decepção traz estagnação. Esses discípulos param, paralisam. Então quando você é surpreendido por uma decepção,
você pensa que tudo acabou, alguns chutam o balde, derrubam o pau da barraca, e querem desistir até da vida, por conta, às vezes, de uma decepção pequena. Sendo que a decepção é coisa do passado. Sendo que a decepção é coisa que aconteceu desse minuto para trás. E se aconteceu para trás, é coisa do passado, meu irmão. Seus olhos estão para frente, olhe para frente. Olhe para o alto, olhe para Jesus, a sua esperança. Por isso que você não pode ficar com seus olhos voltados para trás. Nossas vontades, nossos desejos não dirigem a vontade de Deus. É a vontade de Deus que dirige a nossa vida. E às vezes a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, à nossa maneira. Se temos motivações erradas para buscar a Deus, pode ter certeza, estaremos no caminho da decepção. Esses discípulos estavam com suas motivações ali, pelo menos aparentemente equivocadas, errôneas, quando eles estão esperando uma restauração política de Israel, mas Deus tinha uma restauração espiritual. Se a sua motivação estiver errada, acredite, você vai se decepcionar, você vai se frustrar. Nós temos que entender que nós nascemos para nos submetermos à vontade de Deus, vivermos a direção de Deus. Então, se você quis ir para a esquerda e Jesus quer te levar para a direita, mude a sua direção em nome de Jesus, senão você vai se decepcionar e você poderá ser paralisado por conta da frustração, da decepção. Você poderá ficar estagnado. Portanto, meu amigo, em nome de Jesus, olhe para frente. O que aconteceu desse minuto para trás é passado. O que ficou, ficou. Você não tem que ficar remoendo o que viveu, o que sofreu, o que passou. Olhe para frente, viva o novo de Deus, viva o que está por vir, porque o que está por vir certamente é melhor do que aquilo que já ficou para trás. Por isso, Paulo fala em Romanos 8, 28. A gente precisa entender, irmãos, que andamos tristes, às vezes, cabisbaixos, sem rumo, sem direção, porque a gente não conhece a palavra de Deus. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Não deu certo? Isso coopera para o seu bem. Alguma coisa deu errado? Levante a cabeça, siga em frente. Aquilo ali de alguma forma vai te trazer algum bem, alguma experiência, algum ensino, algum aprendizado. Outra consequência da decepção é a falta de comunhão, é o isolamento. 2 deles, diz o texto, estavam a caminho para Emaús. Isso nos mostra o tamanho da decepção, pois eles estavam saindo do meio do grupo, eles estavam saindo de Jerusalém, e eles estavam voltando para a sua antiga atividade, para a sua antiga cidade. E Jesus tinha falado com eles que não era para eles se separarem, era para eles permanecerem firmes. Jesus tinha falado, olha, antes dele morrer, não se turbe o vosso coração, tudo isso vai acontecer. João 14, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar lugar, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Quando Jesus disse para os discípulos não turbar o coração, foi depois de toda aquela narrativa que Jesus fez em João 13, que Jesus está contando para eles o que vai acontecer. Jesus está dizendo que ele vai morrer, Jesus está dizendo que chegou a hora, porque em vários momentos na Bíblia, Jesus diz, ainda não é chegada a minha hora, ainda não é o momento.
Mas aqui Jesus disse: a minha hora é chegada, em João 13. A minha hora é chegada, vai acontecer, eu vou ser preso, eu vou morrer, mas não se turbe o vosso coração, porque conforme tudo está escrito vai acontecer. Então esses discípulos tinham sido instruídos a não se decepcionarem, eles tinham sido instruídos a não deixar o coração dolorido, doído. E aí eles se decepcionam, e eles então saem do meio do grupo, deixam o povo lá em Jerusalém, e eles voltam. A decepção, ela faz com que a gente se isola. Às vezes você está tão decepcionado, tão frustrado, que você quer o seu cantinho, você não quer estar no meio do povo, você quer sair do meio da multidão, porque o seu coração está tão triste, está tão pesaroso, que você às vezes quer se trancar num quarto. 2 deles estavam no caminho para Emaús. A decepção deles era tão grande, que eles estavam voltando para os seus antigos afazeres, estavam dispersos, longe do grupo que seguia Jesus. Eles estavam longe da comunhão, eles perderam a esperança, eles perderam a comunhão. Às vezes, irmãos, uma perda, às vezes uma decepção, uma frustração, uma tristeza, nos faz sair do meio do grupo. A gente deixa de ter comunhão uns com os outros, e tem que ser exatamente o contrário. É nesses momentos que a gente mais precisa de estar junto. Vou dar um testemunho que aconteceu agora. O Valdisson é o responsável por nossa produção aqui, transmissão, filmagem, ele trabalha ali em cima. Passando aqui agora, ontem ele enterrou o irmão dele, foi colocado nos grupos, inclusive, o irmão dele, Eduardo, 47 anos, teve um infarto fulminante, dirigindo, e ele veio a óbito. Por mais que bombeiros chegassem, tentassem reanimá-lo, não foi possível. E o Valdisson estava trabalhando aqui, foi sepultado o irmão dele ontem, estivemos lá. E eu falei: meu filho, você por aqui? E ele falou: pastor, é aqui que eu vou me fortalecer. Está em luto, está sofrendo, mas o lugar da gente se fortalecer é na casa de Deus. O lugar da gente se reanimar é na presença de Deus, é junto com os irmãos, porque nós somos um corpo. Mas a pessoa às vezes, quando está triste por qualquer situação, não, hoje eu não vou na igreja não, estou aqui meio desiludido, estou aqui meio triste, estou aqui meio angustiado, fulano de tal me ofendeu, meu marido brigou comigo, meu filho me decepcionou, hoje eu não vou na igreja. Irmãos, é aqui, ó, é na casa de Deus, é na presença de Deus. Aqui é o lugar que a gente se fortalece, aqui é o lugar que a gente ganha força, aqui é o lugar que a gente ganha ânimo. Não é se isolando, não é ficando em casa. Então, uma consequência da decepção é isso. Os discípulos, no caminho de Emaús, nós, quando estamos passando pela experiência do caminho de Emaús, nós estamos sofrendo decepções como aqueles discípulos. Os discípulos vão dizer que já era o 3º dia e nada havia mudado. A decepção era tão grande, ainda doía tanto. Que eles diziam: já é o 3º dia. A decepção com Deus às vezes, irmãos, a decepção com a igreja, a decepção com os irmãos, a decepção com o pastor, traz como consequência o desânimo e o retorno ao pecado e a falta de comunhão entre os irmãos. A gente tem que ter cuidado para que a decepção não tome conta da gente. E aí a gente faz uma análise, né? Primeiro dia da morte de Jesus foi o dia do choque. Segundo dia, dia da esperança. Terceiro dia, para eles, para esses 2 discípulos,
foi o dia da decepção e do desespero, quando na verdade Jesus já estava ressuscitado. Você está passando por qual dia? O dia do choque? Com uma pontinha de esperança, ou você já caiu no desespero e na decepção? Qualquer que seja o seu dia hoje, o dia do choque, dia da esperança ou o dia do desespero, qualquer que seja o seu dia, Jesus está chegando para estar contigo e botar fim a essa sua desesperança, a esse seu desespero. Ele toca hoje nas suas lembranças do passado que fazem você sofrer. Ele toca na sua decepção e Ele quer mudar a sua visão de mundo, para que você pare de olhar para trás e comece a olhar para frente. Para a gente encerrar, eu peço para a igreja ficar de pé. Quando a gente passa pela experiência do caminho de Emaús, a gente passa porque a gente desconhece as Escrituras. Quando você está vivendo experiências como esses dois discípulos viveram ou vivenciaram, é porque você desconhece as Escrituras. Jesus, quando se aproxima daqueles dois discípulos, mais para o final do texto que nós lemos, a partir do versículo 27, diz a Bíblia que Jesus começa então a explicar as Escrituras para eles, e começando por Moisés, Jesus vai discorrer sobre os profetas, e Jesus vai expor a eles o que a seu respeito se diziam as Escrituras. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, discorria-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Às vezes, queridos, nós conhecemos a Jesus, nós sabemos de sua vontade, nós sabemos dos seus pensamentos para as nossas vidas pelas suas Escrituras, mas às vezes a gente não está vivendo o que a respeito de Jesus se diz nas Escrituras. Por que que a gente vai viver no passado? Por que que a gente vai viver fora da comunhão? Por que que a gente vai viver decepcionado? Por que que a gente vai viver desanimado? Por que que a gente vai ficar sem forças para buscar a Deus se a gente conhece as Escrituras? As Escrituras mandam a gente olhar para frente, prosseguir para o alvo, esquecendo o que para trás fica. Se eu conheço, por que que eu não pratico? Se eu conheço as Escrituras, por que é que eu vou sofrer desse jeito? Eu vou deixar de ter comunhão com meus irmãos e vou me isolar dentro de casa? Se eu conheço as Escrituras e sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, por que é então que eu vou ficar triste e decepcionado eternamente com um problema? Porque as frustrações da vida, elas nos causam sim decepções, tristezas, mas precisa ser momentâneo. É inevitável que uma pessoa que perca um ente querido não fique triste, não fique enlutado, não sinta dor, a dor da separação. Mas se eu conheço as Escrituras, eu vou viver eternamente essa dor. O luto passa, a dor passa, a decepção passa. Então, meu irmão, nós erramos porque não conhecemos as Escrituras. Jesus disse isso em João 5:39, é isso? Mateus 22:29. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. João 5:39 é examinar as Escrituras, que vós cuidais ter nelas a vida eterna. Mateus 22:29. Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, meus queridos, a gente precisa conhecer a palavra de Deus, conhecer as Escrituras, mas não somente isso, a gente precisa praticar
porque você sabe de tudo isso que eu estou falando aqui, nada é novo para vocês. O problema está na prática, nós não estamos colocando em prática. A gente precisa se apegar àquilo que Jesus disse e ensinou, e não aquilo que a gente acha ou pensa. Quando Jesus disse que a gente erra por desconhecer as Escrituras, a gente está esperando que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha. Se a gente conhece as Escrituras e pratica, irmãos, as marcas do passado vai ficar no passado, o desânimo vai ser superado, a decepção de igual forma, a falta de comunhão que impedia aqueles discípulos de estarem fortalecidos, tudo isso vai ficar para trás. Às vezes nós colocamos as nossas emoções na frente da palavra de Deus, e isso só nos trará decepção se a gente colocar as nossas emoções na frente. Falta de comunhão, confusão, desânimo e desvio daquilo que Deus quer para nós. Se não olharmos atentamente com discernimento a palavra de Deus e o que está acontecendo, a gente vai ficar confuso, a gente vai ficar sem rumo, e nós perderemos a confiança. A gente vai estar sujeito a superstições, tristezas, decepções, desvio de caráter. Deixamos de ver Jesus ao nosso lado, porque perderemos a visão da palavra. Aqueles discípulos tiveram a companhia de Jesus ao longo daquela caminhada, mas eles não reconheceram Jesus. Conversaram, dialogaram, trocaram palavras com Jesus, mas não enxergaram Jesus. A gente precisa de entender que Jesus está ao nosso lado. A gente precisa conhecer a sua palavra, viver a sua palavra. A propósito, como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida e a palavra? Tem lido a palavra? Tem meditado na palavra? Tem se fortalecido na palavra? Você tem estado firme naquilo que é a verdade infalível de Deus? Ou você tem se deixado levar pelas decepções da vida? Tudo que parece dizendo, meus irmãos, que é de Deus, você está recebendo e pronto? Ou você tem analisado pela palavra? Tem pessoas sofrendo, porque tudo que vem ele vai engolindo, vai comendo. A gente precisa de ser crente bereano, conforme dizem, né? Os bereanos dizem em Atos que tudo que os apóstolos, que os discípulos ensinavam, eles iam examinar nas Escrituras para ver se era verdade. Hoje tem tanto falso profeta, tem tanto falso pastor, tem tanto falso ensinador nas redes sociais, e os crentes vai pegando tudo que vai ouvindo e vai absorvendo, vai comendo todo o lixo que lhe é dado. Você precisa conhecer as Escrituras, porque Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então nem tudo que você ouve receba de pronto. Vá para as Escrituras, examine. A gente chega ao fim do caminho de Emaús. Foi um dia e uma noite de viagem. Essa viagem foi cansativa, o sol escaldante. Das imagens do passado estavam refletindo na tela da mente daqueles discípulos. Mais importante é a gente lembrar que assim como Jesus estava naquele caminho com os discípulos, Jesus está na nossa caminhada conosco. Abramos os nossos olhos espirituais e percebamos Jesus em tudo, porque tudo vai revelar a glória de Deus. Ande pelo caminho, sinta o sol e veja Jesus. O vento, veja Jesus. O
fôlego de vida, o pão na mesa, a roupa que veste, o salário que tem, a família que tem. Tudo isso é Jesus, porque sem Jesus nada disso nós teríamos. Então nós temos muitas razões para nos alegrarmos. Uma pequena decepção não pode suplantar ou transplantar tudo isso, né? Uma pequena decepção não pode superar tudo isso, e a gente fica preso na decepção, diante de tantas bênçãos que Jesus está nos concedendo a cada momento, a cada segundo. Sinta Jesus perto de você. Sinta Jesus perto de você. Amém, meus irmãos? As experiências da estrada de Emaús nos ensinam muitas coisas. Que Jesus possa te abençoar nesse dia, que você possa guardar no seu coração que você ouviu aqui nesse dia. Nós vamos cantar uma canção, adorar o Senhor com uma canção, e vamos orar para encerrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olha todas as suas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Glórias a Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, pela sua presença aqui entre nós nesta manhã. Nós sentimos a sua presença aqui, Senhor. Te damos graças, ó meu Deus, nesta manhã, porque o Senhor, meu Deus, todos os dias, todos os momentos é a nossa companhia inseparável, Senhor. Nós vemos o Senhor do nosso lado, Pai, em cada detalhe da vida, em cada detalhe do nosso viver, ó Senhor. Nós somos agradecidos a Ti, meu Deus. Ajuda os Teus filhos, ó Pai, a vencerem, Senhor, as lutas, as decepções, as frustrações da vida, de forma, meu Pai, que isso não seja lembrança para trazer sofrimento a nenhum deles. Que eles possam, meu Pai, deixar no passado o que no passado ficou. Que eles possam viver o presente com alegria e com as bênçãos do presente, meu Pai. Meu Deus, que todos os Teus filhos aqui possam estar caminhando, olhando para frente, olhando para o futuro, esperançosos, ó meu Pai, porque o Senhor é a nossa esperança, meu Deus. Senhor, repreende toda frustração, toda decepção, tira toda mágoa, tira todo, Senhor Jesus, sentimento de amargura que há no coração de alguns. Pai, em nome de Jesus, vivifica cada um, Senhor, na Tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos a Tua igreja nesta manhã, que nós possamos, ó meu Pai, não voltar ao passado, que nós possamos, ó meu Deus, não deixar de ter comunhão uns com os outros, estarmos sempre na Tua casa, Senhor. Que nós possamos ter os nossos olhos abertos, desvendados, ó Senhor, para ver a Tua glória, para ver a Tua presença, para sentir a Tua presença, meu Deus. No nome de Jesus eu abençoo toda a Tua igreja nesta manhã, ó Pai, amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a sua semana seja próspera, muito abençoada. Que o Senhor te cubra com toda sorte de bênçãos. Seus projetos sejam uma bênção. Amém? Vou tirar 15 dias de recesso. Vou fazer uma viagemzinha para dar uma descansadinha. Porque pastor tem que descansar. Aliás, pastor não se cansa, né? 15 dias. Volto dia 20.
Deus abençoe cada um de vocês, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, e todos digam amém. Deus abençoe a todos.